Bom dia, meu amigo e minha amiga. Se você está ouvindo essas palavras agora, ao abrir os olhos neste exato momento, saiba que não foi por acaso. O universo, em sua sabedoria infinita, conspirou para que essa mensagem chegasse até você justamente hoje, porque hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor fez e você vai se alegrar nele. Hoje é o dia em que tudo começa a mudar, porque a forma como você acorda determina absolutamente tudo o que vai acontecer nas próximas 24 horas da sua vida. Napoleon Hill dizia que os primeiros pensamentos do dia são como sementes lançadas em solo fértil. Tudo aquilo que você planta nos primeiros minutos após despertar vai germinar ao longo do dia. Vai crescer, vai se multiplicar e vai produzir frutos. Se você planta medo, colhe medo. Se você planta dúvida, colhe dúvida. Mas se você planta fé, vitória e gratidão, então prepare-se, porque o dia que se abre diante de você será um dia de conquistas, um dia de portas abertas, um dia em que o impossível se torna possível. Em Salmos 118, versículo 24, está escrito: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Repita essa palavra em voz alta agora. Sinta ela vibrar dentro de você, porque essa não é apenas uma frase antiga escrita num livro sagrado. Essa é uma declaração de poder, uma afirmação divina, uma verdade eterna, que quando proferida com fé verdadeira, ativa dentro de você uma força que nenhum obstáculo consegue deter. Você sabia que a grande maioria das pessoas acorda reclamando? Acorda olhando para o celular, acorda pensando nos problemas, acorda com a mente inundada de preocupações sobre contas, sobre relacionamentos, sobre o que deu errado ontem. E aí se perguntam por que a vida delas não muda, por que os resultados não aparecem, por que a prosperidade parece sempre distante. A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda, porque elas estão programando o inconsciente para o fracasso logo nos primeiros minutos do dia. Mas você, que está ouvindo isso agora, está prestes a fazer diferente. Você está prestes a entrar para um grupo seleto de pessoas que entendem o poder do amanhecer. Pessoas que sabem que o despertar é o momento mais sagrado do dia. É a hora em que o portal entre o invisível e o visível está mais aberto. É o instante em que você pode moldar a realidade que vai vivenciar nas horas seguintes. Antes de continuarmos essa imersão poderosa, quero pedir uma coisa simples, mas muito importante. Eu quero que você escreva nos comentários 3 palavras. Hoje eu venço. Apenas isso. Escreve agora, antes mesmo de continuar ouvindo. Porque quando você escreve essa declaração, você está assinando um contrato com o universo. Você está gravando na sua alma que esse dia não será um dia qualquer. Esse será o seu dia de vitória. Agora, vamos mais fundo, porque entender o poder do pensamento positivo ao acordar vai transformar completamente a sua relação com a vida. Napoleon Hill ensinava que a mente humana é como um jardim magnífico e cada pensamento é uma semente. O que muitos não percebem é que existem 2 momentos no dia em que esse jardim está especialmente receptivo a novas sementes. O primeiro é imediatamente antes de dormir, quando a mente consciente começa a descansar e o subconsciente se abre. O segundo, e talvez o mais poderoso, é logo ao despertar, quando você ainda está nessa faixa mágica entre o sonho e a vigília, onde as barreiras da lógica estão baixas e a mente absorve tudo como verdade absoluta. Nesses minutos sagrados, tudo o que você pensa, tudo o que você sente, tudo o que você declara, vai direto para o subconsciente. E o subconsciente é o solo onde a realidade é plantada. É por isso que pessoas que acordam em gratidão, que acordam declarando vitória, que acordam conectando-se com o divino,
Vivem realidades completamente diferentes daquelas que acordam em pânico, em pressa, em reclamação. Bob Proctor dizia que somos aquilo em que acreditamos no nível mais profundo do nosso ser. E essa crença profunda não é formada nas grandes decisões conscientes, ela é formada nos pequenos momentos repetidos, nos hábitos silenciosos, na forma como você fala consigo mesmo quando ninguém está ouvindo. E não existe momento mais íntimo, mais silencioso, mais formador de crenças do que aquele em que você abre os olhos pela manhã. Em Provérbios 4, versículo 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração logo ao acordar é guardar a porta por onde entram todas as energias do dia. É decidir que você não vai deixar o medo entrar, que você não vai deixar a escassez entrar, que você não vai deixar a dúvida governar as próximas horas. Você é o porteiro e o que você permite acontece. Se você está gostando desse conteúdo e sente que ele está tocando algo profundo dentro de você, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho das notificações e faça isso com intenção, não como automatismo. Porque aqui, todo dia, você vai receber mensagens que têm o poder de reprogramar sua mente, atrair prosperidade para a sua vida e aproximar você da pessoa que Deus criou você para ser. Essa é a sua chance de estar cercado diariamente de palavras que edificam, que elevam, que transformam. Agora entramos na parte prática da imersão e é aqui que tudo muda. Porque não adianta ouvir, entender, concordar, se não houver aplicação. Os ensinamentos só têm valor quando se tornam ação. E hoje, a partir deste momento, você vai aprender um ritual matinal tão poderoso que, se aplicado com constância, vai transformar completamente os seus próximos 30 dias. O primeiro passo, baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, é ter clareza absoluta do seu propósito antes mesmo de sair da cama. Assim que você abrir os olhos, antes de pegar o celular, antes de pensar em qualquer problema, pergunte-se silenciosamente: quem eu quero ser hoje? Que tipo de dia eu escolho viver? Essa simples pergunta ativa uma região profunda da sua mente que começa a organizar toda a realidade em função da resposta. Quando você define que vai ser um dia de paz, a sua mente começa a filtrar oportunidades de paz. Quando você define que vai ser um dia de prosperidade, a sua mente passa a reconhecer as portas abertas que antes você nem enxergava. O segundo passo é a visualização poderosa. Podemos entender que Napoleon Hill mostrava a importância de ver o dia acontecer da forma desejada antes mesmo dele começar. Feche os olhos por 60 segundos. Apenas 60 segundos, e se veja vivendo esse dia como se ele já tivesse sido vencido. Veja-se sorrindo, veja-se recebendo boas notícias, veja-se resolvendo as situações com calma e sabedoria. Veja-se abraçando as pessoas que você ama com o coração cheio de gratidão. Essa imagem interior tem mais poder do que você imagina, porque o cérebro não distingue entre o vivido e o intensamente imaginado, e começa a trabalhar para que a realidade externa confirme aquela realidade interna. O terceiro passo é a afirmação em voz alta. E aqui você vai repetir 3 vezes, com convicção e com fé. Este é o dia que o Senhor fez, e nele eu me alegro. Hoje eu sou vitória. Hoje eu sou prosperidade, hoje eu sou luz. Fale alto, fale com autoridade, fale como quem sabe que está declarando algo que se cumpre, porque a sua voz é um instrumento de criação. Quando você declara em voz alta, você sela o invisível no visível, você dá forma ao que ainda é intangível. O quarto passo é a gratidão antecipada. Neville Goddard ensinava que a gratidão é o sentimento mais poderoso de atração, porque ela vibra na mesma frequência daquilo que já foi recebido.
Então agradeça antes mesmo de acontecer. Agradeça pelo dia abençoado antes dele começar. Agradeça pelas oportunidades antes delas aparecerem. Agradeça pelas respostas antes delas chegarem. Essa é uma das chaves mais secretas da manifestação. E quem entende isso, acessa uma dimensão de realização que a maioria nunca experimentou. E o quinto passo é a ação coerente. Não adianta visualizar prosperidade e agir em pânico. Não adianta declarar vitória e sair pela porta vencido. A ação precisa estar alinhada com a declaração. Se você declarou paz, haja em paz. Se declarou abundância, haja como alguém que já é abundante, não no sentido de ostentação, mas no sentido de generosidade, de confiança, de tranquilidade diante das circunstâncias. Em Filipenses 4, versículo 13, está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo não é para ser decorado, é para ser vivido. E ser vivido começa exatamente nesse ritual matinal. Começa na forma como você se posiciona diante do novo dia. Começa na declaração silenciosa ou em voz alta de que você pode, de que você é capaz, de que você tem dentro de si uma força divina que nenhum obstáculo consegue vencer. E aqui entra algo absolutamente fundamental. Não deixe para amanhã. Isso que você está ouvindo, aplique hoje. Amanhã de manhã, antes mesmo de sair da cama, comece com esse ritual. Porque amanhã é uma ilusão. Amanhã nunca chega. O que transforma uma vida é a decisão tomada hoje. É a semente plantada agora, é o primeiro passo dado sem adiamento. A procrastinação é a ladra silenciosa dos sonhos, e ela rouba principalmente aqueles que sabem o que fazer, mas adiam o momento de fazer. Agora vamos aprofundar ainda mais essa jornada, porque a verdadeira transformação não acontece num único dia. Ela acontece na repetição diária, na constância inabalável, no compromisso silencioso que você faz consigo mesmo e com Deus, de ser todo dia um pouco mais da pessoa que você foi destinado a ser. Napoleon Hill dizia que o hábito é a espinha dorsal do sucesso. Não são os grandes gestos ocasionais que constroem uma vida próspera, são os pequenos gestos repetidos todos os dias. E a rotina matinal é o hábito mais poderoso que existe, porque ela define a qualidade energética e vibracional de todas as horas que se seguem. Uma prática fundamental é a substituição consciente de pensamentos negativos. Você vai perceber que mesmo depois de fazer o ritual matinal, ao longo do dia, velhos padrões vão tentar voltar. Pensamentos de medo, de comparação, de insuficiência, isso é natural, porque essas trilhas mentais foram construídas durante anos. Mas agora você tem uma ferramenta nova. Cada vez que um pensamento negativo aparecer, você vai dizer silenciosamente ou em voz alta: cancelo, reprogramo. Este é o dia que o Senhor fez, e nele eu me alegro. E imediatamente traga de volta a visualização do dia vitorioso que você criou pela manhã. Com o tempo, essa substituição vai se tornar automática e o seu padrão mental vai mudar completamente. Outra prática poderosa é a imaginação ativa. Bob Proctor dizia que a imaginação é a oficina da alma, onde todas as realidades futuras são forjadas antes de se manifestarem. Durante pequenos intervalos do seu dia, enquanto você espera algo, enquanto está no trânsito, antes de dormir, volte a imaginar a vida que você está construindo. Veja a casa que deseja, veja a saúde que merece, veja os relacionamentos harmoniosos que almeja, veja a prosperidade financeira fluindo até você. Sinta as emoções dessas cenas como se já fossem reais. Esse exercício constante é como regar a semente que você plantou pela manhã. Sem rega, ela morre. Com rega constante, ela floresce. E tem um hábito que pouca gente pratica, mas que é extraordinariamente transformador: a lista de evidências. Todo final de dia, antes de dormir,
pegue um caderno, pode ser um caderno simples, e escreva 3 evidências de que o universo respondeu à sua declaração matinal. Podem ser coisas pequenas, uma conversa agradável, uma notícia boa, um pequeno imprevisto resolvido, um momento de paz inesperado. Quando você treina o olhar para perceber as evidências, o subconsciente entende que suas declarações funcionam e começa a agir com ainda mais força para produzir mais evidências. É um ciclo virtuoso e ele se torna mais forte a cada dia. Em Gálatas 6, versículo 9, está escrito: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Essa palavra é uma chave. Muita gente começa essas práticas, faz por 2 dias, 3 dias, 1 semana, e depois abandona porque não vê resultados imediatos. Mas a lei da colheita é inviolável. Quem planta e não desfalece, colhe. Quem rega com constância, colhe. Quem crê sem oscilar, colhe. O problema não é a lei. O problema é a interrupção. A constância é o grande diferenciador. Não é quem acorda uma vez ouvindo esse tipo de mensagem que transforma a vida. É quem faz disso um compromisso diário. É quem acorda amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês e continua declarando, continua visualizando, continua agradecendo. A prosperidade não é um evento, é um estado vibracional e esse estado só se mantém com prática contínua. E tem mais uma prática poderosa que poucas pessoas conhecem, mas que, quando aplicada, transforma completamente a energia do dia. É o que podemos chamar de selamento matinal. Depois de fazer o ritual, depois de declarar, depois de visualizar, coloque a mão sobre o peito, sinta o seu coração batendo e diga silenciosamente: "Está feito. Eu recebo com gratidão." Esse gesto simples é um selo físico. É um ato simbólico que o subconsciente reconhece como confirmação final. É como fechar um envelope depois de escrever uma carta. É como apertar o botão de envio. O universo recebe esse sinal e começa a organizar a realidade para responder à sua declaração. Baseado nos ensinamentos de Napoleon Hill, podemos interpretar que a mente humana possui um poder de atração tão refinado que responde não apenas às palavras, mas principalmente à emoção que acompanha as palavras. Por isso, não basta falar "eu sou próspero" com a voz cansada, com o coração em dúvida, com a mente distraída. É preciso falar com sentimento, com convicção, com aquela certeza silenciosa de que o que você está declarando é a verdade mais profunda sobre quem você é. E essa certeza nasce da repetição diária, da prática que vira hábito, do hábito que vira identidade. Quando a prosperidade se torna parte da sua identidade e não apenas um desejo distante, tudo muda. Você para de perseguir e começa a atrair. Você para de implorar e começa a receber. Você para de se esforçar em direção ao medo e começa a caminhar em direção à fé. E essa mudança interna, invisível aos olhos, produz resultados absolutamente visíveis na vida material. Se essa mensagem está tocando você agora, se você está sentindo que algo dentro de você está despertando, eu quero te pedir uma coisa. Curta esse vídeo, deixe o joinha, ajude o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas. E mais do que isso, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um amigo que está passando por um momento difícil, pode ser um familiar que anda desanimado, pode ser alguém do trabalho que está no limite. Você compartilhando essa palavra está sendo instrumento, está sendo canal de bênção para a vida dessa pessoa. E tudo o que você faz pelo outro volta multiplicado para você. Agora, antes de encerrarmos essa imersão, eu quero que você respire fundo e receba essa mensagem no coração. Porque tudo o que conversamos aqui, desde a primeira palavra até agora, tem um único objetivo:
fazer você lembrar de quem você é. Você não é um acidente. Você não é fruto do acaso. Você é uma criação divina, com propósito específico, com dons únicos, com uma missão que somente você pode cumprir neste mundo. E cada dia que você acorda é uma nova oportunidade de manifestar essa verdade. Napoleon Hill dizia que tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase contém o segredo do universo. Mas o que muitos esquecem é que conceber e acreditar não são pensamentos esporádicos, são estados mentais sustentados. E o estado mental começa pela manhã, no exato momento em que você abre os olhos, resgatando tudo o que vimos hoje. O primeiro pensamento do dia é a semente. A visualização é a forma do futuro. A afirmação em voz alta é o selo da criação. A gratidão antecipada é o portal da manifestação. A ação coerente é a ponte entre o espiritual e o material. A substituição de pensamentos é o guardião da sua vibração. A imaginação ativa é o combustível constante. A lista de evidências é a prova que fortalece a fé. E a constância é o que transforma tudo isso em realidade palpável. Em Isaías 40, versículo 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa que se cumpre na vida de quem decide viver o dia que o Senhor fez com alegria, com fé, com declaração. Você vai subir com asas como águias. Você vai correr e não se cansar. Você vai caminhar rumo à sua prosperidade e não se fatigar, porque a força que te move não é sua, é divina. Pratique isso hoje, amigo, amiga. Não espere o final de semana, não espere o próximo mês, não espere o primeiro dia do ano. Pratique agora, pratique amanhã, pratique depois de amanhã e vá construindo dia após dia uma vida que reflete aquilo que você sempre soube lá no fundo que era possível para você. Porque é possível, sempre foi. Só faltava você lembrar. Lembre-se sempre de que Deus não criou você para viver uma vida pequena. Deus não te formou com essa mente poderosa, com esse coração capaz de sentir tanto, com essa alma que anseia por grandeza, para você viver arrastado, preocupado, limitado por circunstâncias temporárias. Você foi criado para prosperar, você foi criado para vencer, você foi criado para manifestar o reino de Deus aqui na terra através da sua vida abundante. E cada manhã é um convite renovado para que você aceite esse chamado. Quando você acorda amanhã e declara com fé que este é o dia que o Senhor fez, você não está apenas citando um versículo, você está ativando uma aliança. Você está dizendo sim ao propósito divino que foi colocado sobre a sua vida antes mesmo de você nascer. E quando você diz sim a Deus, logo nos primeiros minutos do dia, o céu todo se movimenta para te responder. Se essa mensagem tocou você, se você sente que é hora de mudar, faça 3 coisas agora. Inscreva-se no canal se ainda não fez. Curta esse vídeo para ajudar mais pessoas a receberem essa palavra. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Essas 3 atitudes simples são formas concretas de você fazer parte dessa corrente de elevação que está transformando milhares de vidas todos os dias. E antes de ir, deixe nos comentários aquela declaração que pedi no começo. Escreva: hoje eu venço. Escreva agora, sem adiar, porque essa declaração é a sua assinatura com o universo. É você afirmando diante de Deus, diante de si mesmo e diante de todos que este é o dia que o Senhor fez. E você se alegra, e você vence, e você prospera. Hoje eu venço. Hoje você vence. Hoje tudo começa. Que Deus abençoe imensamente o seu dia, a sua família, o seu trabalho, os seus sonhos e todos os passos que você der a partir de agora. Que assim seja e assim já é.